Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui com um grupo de engenheiros biomédicos, né? Com a turma aqui, o Samuel, a Paula, o Guilherme, a Ana Marília, que, assim, tem uma questão, né, da engenharia biomédica, que está um projeto de lei que está acontecendo agora aí sendo proposto a criação do projeto de lei, e isso afeta de uma certa maneira, acaba afetando o desenvolvimento da profissão do engenheiro biomédico, né? E aí eu falei com o Samuel, aí o Samuel, vamos fazer alguma coisa, aí nós fomos conversando um com o outro, e essa turma que está aí se dispôs a vir aí no canal e falar um pouco sobre a profissão, né? E o que eles estão fazendo hoje, como eles chegaram, as dificuldades e tudo mais, né? Então, queria agradecer a todos aí pelo apoio, né? Temos que aproveitar esse espaço e falar para as pessoas que a profissão de vocês existe, né? Muitos engenheiros possivelmente gostariam de ter feito engenharia biomédica quando existisse, né? Se existisse na época, mas vocês estão aí, é uma realidade, junto com os tecnólogos e sistemas biomédicos e com os técnicos e equipamentos biomédicos, são uma matriz aí muito imbatível na questão de instrumentação biomédica, principalmente, né? E como engenheiro, né? Para o que der e vier, né? Se a gente não conseguir sozinho, a gente pede ajuda para os colegas. Então, queria começar uma rodada, tem uma relação de perguntas aqui, que primeiro eu gostaria que cada um se apresentasse. Aí, a gente podia, no meu olhar aqui, está o Samuel à esquerda, a Paula no meio, o Guilherme à direita, Ana Marília à esquerda inferior e eu estou aqui do lado direito. Se a gente pudesse começar ali do Samuel, faríamos um giro aí para... E aí, Samuel, se pudesse apresentar para a turma e... Ok, pessoal. O pessoal já conhece aí dos vídeos aí na parceria com o Lúcio, né? Então, sou o Samuel Messias Barros, sou engenheiro biomédico pela UFPE e atuo como engenheiro clínico na EBSER, no Hospital Universitário de Sergipe. E a gente está junto aí nessa parceria de divulgação dos vídeos aí da engenharia biomédica. Falar um pouco também sobre essa proposta de projeto de lei aí, que, de certa forma, não nos contempla, né? Vem trazer essa figura do engenheiro clínico de forma muito restrita, né? E a gente vem para debater, ampliar essa discussão, né? Como propõe a Escola de Engenharia Clínica, sempre divulgar e aumentar a relevância do tema, né? Então, vamos bater um papo hoje à noite aí, junto com o pessoal. Deixa eu só fazer um corte aqui antes de passar para a Paula, rapidinho, Paula. Muita gente pode não conhecer a EBSER, né? A EBSER é a sigla, né? Que é uma empresa brasileira que foi criada para gerenciar os hospitais universitários. Quer dizer, ao invés de cada hospital universitário pensar em si só, né? Ele passa a compartilhar esse pensamento de uma forma mais estratégica, de uma forma que você possa aproveitar melhor essa capacidade de trabalhar em conjunto. E a EBSER contrata engenheiros clínicos e o que o Samuel acabou de dizer é que ele trabalha na EBSER como engenheiro clínico e é um engenheiro biomédico. E você, Paula, conta para nós aí. Eu sou Paula Machado, sou engenheira biomédica formada pela Univap. Atualmente trabalho como consultora na FIP, que é uma fundação econômica, com projetos de parceria público-privada, e também sou supervisora de engenharia clínica de uma empresa que presta serviços terceirizados. Também passei no concurso da EBSER em Manaus, mas entrei com ação e não assumi, não ganhei o recurso. Então, permaneci com engenharia clínica, mas não na EBSER. Legal. Legal assim, né? Legal o depoimento, tá? Que é muito interessante. Quer dizer, um deu recurso, um entendeu que sim, outro entendeu que não. Como é que é isso, né? Bom, vamos lá. E aí, Guilherme, e você? E aí, pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro biomédico formado no Natel, em Santa Rita de Sapucaí, em Minas, e eu atuo como engenheiro clínico pela EBSER, para o complexo hospitalar daqui do Pará, e eu fiz o concurso, né, quando teve as chamadas, que foi em 2018, não me aceitaram, eu tive que ficar na justiça, e 3 anos depois, recente, né, esse ano, que eu consegui entrar, né, por medidas judiciais, e estou aqui desde então.
Isso aí. Tem briga que vale a pena entrar, né, Guilherme? Tem que entrar e tem que entrar. Essa aí demorou, mas tudo tem a sua hora, né? Então foi bom para mim por ter tido mais tempo de ter experiência na iniciativa privada, né? Eu fiquei aí mais anos trabalhando na iniciativa privada, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar em tanto hospitais privados como públicos, né? Hospitais de grande porte, com diversos equipamentos de alta complexidade, né? Mais de 2.000 equipamentos, hospitais públicos, onde eu pude também aprender a parte relacionada à licitação, termos de referência, tudo que é bem diferente do privado. E agora que vim para a EBSERH, eu pude vir um profissional mais completo. Isso é verdade. Nada como vamos dizer assim, uma peregrinação pelo mercado, né? E você, Ana? Ana Marília, eu não conheço ela também pessoalmente, é a primeira vez que a gente está conversando e já sei que ela é do Rio Grande do Sul. Isso. Primeiramente, aí, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto. Então, eu sou engenheira biomédica, né, me formei em 2015 pela Universidade Franciscana em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E eu sou a primeira formanda, né, de engenharia biomédica no Rio Grande do Sul, né? Eu me formei sozinha na minha época, porque eu era da primeira turma. E aí, então, eu me formei na época sozinha, né? Minha turma se formou depois, teve um pessoal que fez intercâmbio, enfim, né? Então, eu tenho esse, né? Até essa semana o curso está fazendo, né, 10 anos lá, e aí, então, eu tenho isso, né? Que eu sou a primeira formada aqui no estado em engenharia biomédica. Então, é um assunto muito novo, então, poder conversar sobre isso é muito legal. Então, eu me formei em 2015 e em 2016 teve o concurso no Hospital Universitário de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu passei no concurso, mas fui chamada só 2 anos depois. E aí eu também entrei via judicial, né? Só que o meu caso foi um pouco diferente. Eu entrei com pedido liminar, que na primeira instância não foi favorável, mas em segunda instância eu já fui autorizada a assumir. E desde então eu assumi em 2018 já. Então eu fui chamada ali em julho, mais ou menos, em junho, e em agosto eu já estava assumindo, né? Então eu trabalho aqui no HU-FURG na engenharia clínica desde 2018. E desde o ano passado eu assumi a chefia aqui do setor de engenharia clínica, que é como eu estou atuando no momento. Muito bom, a turma aí preparada. Você falou a primeira como se diz? A primeira do estado, né? Me lembrou do Tiago Chaves, né? Que é um colega nosso aqui de São José dos Campos, né? Que foi o primeiro CREA aí registrado com o nome de engenheiro biomédico. E tudo isso é história, né, gente? Tudo isso é história. Você olha para o passado, né? Estou lembrando aqui, a Paula, a gente já teve a oportunidade de trabalhar, né? Aí eu estava pensando nesse evento, né? Ia perguntar para a Paula, falei, senhor Paula, você lembra daquele telhado, daquele serviço de nutrição? A primeira vez que você entrou, olhou para cima assim e falou assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Morcego dentro daquele lugar, só senti medo. E a gente vai aprendendo, né? E vai fazendo história e vai aprendendo. Então, olha, vocês já falaram quem são vocês, né? Falaram também que ano aí que entraram no concurso, né? E aí, para vocês terem aprovado, deve ter todo mundo passado em primeiro lugar aí para poder ascender esse lugar, né? Isso. E esse Na tempo... verdade, não. Não? Não. Como que é? Eu fiquei em terceiro lugar. Os dois primeiros não assumiram, mas não foi pelo fato de não ter pós em engenharia clínica. E me chamaram depois de 1 ano e meio que eu fiz o concurso. Eu já nem estava mais em Manaus, que foi onde eu prestei. Tá. É interessante, interessante. E você, Ana, você fez não também? Não, eu passei em quinto lugar, né? Fui chamada porque os candidatos anteriores, eles 2 não quiseram assumir, 2 entraram e passaram em outros concursos e saíram, né? A cidade aqui é bem no sul do Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal passou, era o pessoal de outras cidades, e aí deixaram a vaga, e aí eu fui chamada.
E nesse intervalo, eram 2 vagas aqui no hospital, né? Nesse intervalo posterior à minha chamada, naquele período de 2 meses, foi chamado um outro engenheiro clínico também. E de trás, assim, após a mim, só o 8º colocado que foi assumir. Então, aqui é uma cidade difícil, assim, é uma cidade portuária aqui no sul do Rio Grande do Sul, então às vezes o pessoal não quer descer para cá para trabalhar, né? Então. Isso é um outro problema, né? Hoje eu fui ali o pessoal do DASA, né? A Laís, que é uma colega nossa também, e a Laís fez um caminho diferente, né? Ela fez tecnologia em sistemas biomédicos, depois fez engenharia e especialização. E eu estava comentando isso, né? Falei assim, não, pô, eu não tenho, me formei, não tenho onde trabalhar, não sei o quê. Eu falei, meu, tem um monte de lugar, você tem que estar disposto a ir para fazer alguns sacrifícios, você tem que fazer num momento, no início, pelo menos no início da carreira, né? Depois, lá na frente, com certeza, o esforço que você faz aí nesse início compensa muito as dificuldades, eu acho, né? Então, Aqui eu bati recorde, o pessoal fala, a Ana é a que ficou mais tempo aqui e não foi embora, né? Que o pessoal passou aqui e fugiu, passou em outro concurso, arrumou outra oportunidade, né? E aí, como eu sou gaúcha, aqui a cidade onde eu moro é próxima daqui, né? Então eu tô estabilizada, né? Então o pessoal diz, ó, a Ana não pode sair daqui, porque vem o pessoal de fora e já vai embora, né? Porque é uma cidade. já pararam de ganhar dinheiro com os engenheiros biomédicos. Você aposta quanto que esse aqui não fica. E aí deixa ali. Agora você está ficando, vamos parar de fazer esse jogo, né? Não, mas é importante esse sentimento, eu acho, de você se enraizar. Você pode, fala assim, tem, por exemplo, tem gente que gosta de se enraizar e fica ali, né? Você vê, por exemplo, o Guilherme é de outra região, né? De onde você é, Guilherme, originalmente? Eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha que chama Campestre. Fica quase divisa ali, São Paulo e Minas. E eu vim para Belém, né? Até foi uma vaga onde diversos dos meus colegas que formaram comigo participaram também, mas todo mundo, quando viu aonde era e a remuneração que era, a galera pulou fora, né? A temperatura e a umidade, né? O pessoal falando, meu, Belém é muito longe, muito difícil, que é 3.000 quilômetros lá de Minas, onde eu sou. Então é bem complicado. E aí eu vim em 2015, já estava aqui trabalhando, né? E aí teve o concurso em 2016 para Belém. Eu já estava aqui, então foi uma bela de uma coincidência. Hoje já sou meio mineiro, meio paraense. Eu gosto muito do Pará, adoro ali o tacacá do Roberto ali. Quando eu vou, sempre dá uma paradinha ali na rua, ali, come ali na calçada mesmo e tá valendo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Fala assim, você passou lá e na hora que você vê, você vai assumir, dá todo esse problema, né? Você corre para a família, né? Família sempre acaba apoiando de alguma forma, tomando decisão, o que eu faço, o que eu não faço. Família que apoia a gente, levou a gente para a escola, deu todo o apoio. E como é que foi? Vocês buscaram algum tipo de apoio nas associações existentes? Aí como é que foi, Samuel? Como é que foi o teu caso aí? Como eu fiz o concurso em 2014 e fui convocado em 2015, na época eu ainda não era afiliado à Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e não cheguei a solicitar ajuda dela. Eu fiz a consulta técnica ao CREA, fiz a consulta sobre a questão da dispensa da especialização em engenharia clínica e a Câmara Especializada em Engenharia Elétrica, a decisão unânime em maio de 2014, confirmou, né, a dispensa da engenharia clínica para os graduados em engenharia biomédica. Foi uma das ações lá no CREA Pernambuco. Depois vieram outras em outros estados, algumas aí serviram até como referência. Eu tive até conhecimento de uma decisão do CREA de Minas Gerais, que o Guilherme colocou, que foi bem utilizada aí por vários engenheiros também, semelhantes. E alguns colegas conseguiram ainda cartas também da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, direcionada para os diretores dos hospitais da EBSER, onde tinham passado no concurso e solicitavam após para ver essa dispensa, né? De certa forma, aumentar, né, o recurso, né, administrativo, né, dar um reforço a mais, né?
Então, teve esse meio também da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que deu apoio em alguns casos. E você, Paula, como é que foi? Quando eu prestei o concurso, eu morava em Manaus, eu atuava com engenharia clínica lá, mas quando me chamaram, eu já estava morando em São Paulo. Então, eu vi, assim, joguei no Google o meu nome, porque eu não recebia o e-mail que eu tinha sido chamada, e daí, coincidentemente, faltavam 2 dias para eu entregar a documentação. Então, comprei um voo para o dia seguinte, levei toda a documentação, e daí falaram sobre o certificado de engenharia clínica, né? Então, nesse meio tempo, eu acho que eu conversei com um colega e me passaram um contato do Samuel. Então, o Samuel me ajudou muito nesse começo, passou toda a documentação que ele havia enviado, né? Que ele conseguiu ser aprovado com essa documentação, e aprovado não, né? Ter sido chamado, mas comigo, mesmo com os mesmos argumentos, não, o meu juiz entendeu que eu não poderia assumir. Então, depois como eu já estava em São Paulo, eu não fui muito atrás também, eu deixei isso na mão do advogado e só fui tendo as devolutivas de que não tinha sido, não tinha, tem um termo, né, que eles usam. E eu acho assim, às vezes você não consegue essas coisas, mas quem quer exercer, quem quer atuar, né, atua de uma forma ou de outra, né? Eu acho que você acabou também pesando aí os contexto total, né? E tomou sua atitude aí, sua decisão, né? Mas Sim, sim, acho que foi o que deu certo. No fim também sou muito feliz na área que eu a passagem do avião não pagaram nada, né? Não pagaram nada, advogado, eu paguei bem caro, eu precisei contratar um advogado em Manaus, né? Então, peguei referências com conhecidos de lá, paguei bem caro o advogado, paguei bem cara a passagem de avião. E assim, eu tinha contato com algumas pessoas do hospital, e eles queriam muito que assumisse, porque era um hospital que tinha sido reformado recentemente e estava sem gestor de engenharia. Então, muitas coisas estavam sem dar tratativa. legal isso que você está falando. Fez falta. E acho Não, que isso é legal. Vamos dizer muito assim, tempo ficou sem. vamos dizer, tem até um dano social nesse aspecto, né? Porque eu falo assim, o pessoal fala, eu não gosto de política, não gosto de política. Não, tudo bem, não gosto de política, eu acho que não tem problema nenhum. Mas na nossa profissão, a gente tem que entender o mínimo de política de saúde pública, pelo menos, né? Você tem saúde, política de saúde, e isso muda. Isso é bem lembrado, quer dizer, você tem um hospital lá precisando de alguém para botar ordem na casa nesse requisito, principalmente de equipamento de instrumentação biomédica, né, que é aquilo que vocês, que está no métier de vocês, em princípio, e aí, quer dizer, é isso que nós estamos falando, né, isso que nós estamos comentando. E você, Guilherme, como é que foi aí o seu... Falou com alguma associação? Você foi lá no CREA, sentou lá no Encampestre, escreveu a petição sozinho? Como é que foi? No meu processo, a minha faculdade me ajudou muito, o Inatel me ajudou muito, né? Obrigado aí, professor Fabiano. Fabiano, me ajudou pra caramba. exatamente. E junto dele, a gente foi buscar aí quem já tinha tido jurisprudência, né? Quem já tinha ganhado o processo e conseguido uma ação procedente. E então a gente buscou um advogado que tinha feito essa peça já, né? Então a gente agregou. Além disso, a gente foi ao CREA Minas, até o Samuel citou aí, o CREA Minas fez um documento nominal para mim, uma pesquisa Guilherme Figueiredo Pereira, o CREA tal, e com todo o embasamento, né? E na visão do CREA, do Confea, não havia necessidade, em momento nenhum, de que eu tivesse que fazer a pós-graduação. E tanto é que no processo é mostrado que a grade da minha faculdade, com todos os cursos, todas as disciplinas que eu cursei, era muito mais
do que todas as pós-graduações que estavam atuando no país. Então, não fazia sentido. Mas teve muito custo advogatício, né, pagando até hoje. E assim, não a questão é financeira, sim, mas uma questão psicológica que é complicada. De você sempre pensar, será que o juiz vai dar a sentença essa semana? Será que vai ser na semana que vem? Como é que tá isso? Você fica sempre nessa ansiedade. E o que pesou muito para mim foi que havia algumas oportunidades que passaram na minha vida e eu sempre ficava com receio, porque eu vou entrar, mas e se o concurso me chamar? Será que eu não vou querer largar? E essa oportunidade precisa da minha maior dedicação, precisa que eu esteja lá mais disponível. Eu vou deixar na mão quem está acreditando e botando fé comigo, por conta do concurso, né? Então isso foi bem complicado, né? Foi 3 anos até que tivesse saído da minha sentença. Eu passei pelo mesmo, abri mão de uma vaga que eu tinha sido chamada com essa justificativa. Olha, eu posso ser chamada a qualquer momento e eu não quero deixar o hospital na mão. Então, fui bem sincera e para eles precisavam de alguém para contar naquele momento. E você, Ana? O meu processo ele foi um pouco mais rápido, assim, né? Mas quando deu a chamada, eu iniciei com uma justificativa já. Eu já levei no dia que eu fui levar os meus documentos para o hospital, eu já levei. Como eu já sabia dessa questão que já acontecia com outros, já tinha acontecido com outros engenheiros biomédicos, eu já levei isso para um processo administrativo, né? Já levei isso no dia que eu fui chamada para apresentar a documentação, demonstrando num documento a equivalência, né, da especialização com o curso que eu era formada, né, em graduação. Então, eu também fiz isso que o Guilherme mencionou, né? Eu peguei as disciplinas de alguns cursos ali de engenharia clínica, de especialização, as disciplinas que esses cursos ofertam para os alunos, né? E coloquei as disciplinas do meu histórico, né? Da graduação, e a carga horária realmente era muito maior colocando disciplina a disciplina, né? E não aquilo que às vezes em alguns lugares a gente viu que era comparar só a disciplina engenharia clínica, né? Com uma especialização. Isso não é. O que a especialização oferta, né? Como disciplinas, e o que eu tinha estudado durante a minha graduação. Mas, né, eu fiz isso, assim, numa expectativa diferente, mas como o processo, lá no momento eu fui informada que não, que isso ia ser submetido à sede da EBSER, né, que a filial não ia poder definir sozinha, e posteriormente a isso, mesmo com essa documentação, veio a negativa, né. Aí, quando, no mesmo momento, assim, eu já tinha isso previamente já esperado, né? Como tinha sido isso acontecido com outros engenheiros, eu já fui procurar a via judicial. E aí eu também contratei advogado, né, da cidade, né, que é próxima ali de Santa Maria, né, mas o hospital era de Rio Grande, mas eu já conhecia a advogada e ela já estava ciente, mais ou menos, que talvez precisaria, né, então ela já sabia, ó, nós vamos entrar com um pedido de liminar. E para tentar a tua entrada imediata, né? E aí a primeira instância deu negativa, que foi local, daí para a segunda instância ela já deu favorável. E essa documentação, a esse tempo, eu também iniciei a consulta pública no CREA, né? Que também deu a equivalência do curso, né? E eu peguei esse documento, também anexei no meu processo, que a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica já tinha ofertado para outros colegas engenheiros biomédicos, né, solicitando isso e se posicionando com essa equivalência e com essa, digamos assim, que o engenheiro biomédico ele é apto para aquela vaga denominada ali naquele momento como engenharia clínica que a EBSER estava solicitando, né, com os requisitos que a EBSER solicitava. E aí, em 2 meses, assim, que foi o mais ou menos o que tramitou, isso eu já estava assumindo lá no hospital como atuação de engenharia clínica, né? Eu acho que o papel da sociedade aí, eu acho que ele é determinante, né? Ajuda Muito. muito vocês aí.
eu sempre falo que a engenharia, a SBEB, ela tem mais de 40 anos militando nessa área, e os 2 primeiros cursos que foram feitos com verba do governo, eles nasceram nesses núcleos de estudo, nesses centros de estudo. Eu lembro que foi feito 2 documentos, um para profissionais de nível superior, outro para técnicos, eu devo ter ele aqui em algum lugar, foi publicado pelo Ministério da Saúde, todo o embasamento para que existissem profissionais dessa natureza, e aí conseguiram lá um dinheiro, não sei como, para essas universidades fazerem o curso por 2 anos. Então, o SEB, o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, já tinha essa tradição. O Instituto Eletrotécnica e Energia da USP tinha um núcleo dentro do IEE que fazia manutenção para os aparelhos de raio-x do Estado, então ele já tinha uma cultura, tinha um grupo de física médica lá, e promoveram esse curso. O NETEB, na Paraíba, que era o Núcleo de Estudos Tecnológicos de Engenharia Biomédica, e ali, por exemplo, o Márcio Varani saiu dali, que teve na Anvisa, né? O Gerson Link Bichinho foi um dos professores coordenadores desses cursos, né? O Márcio conseguiu ainda fazer mais cursos lá junto do NETEB, e o pessoal do Rio Grande do Sul, do HCPA, tinha uma turma ali, né? A engenheira Rosa, esqueci o nome do engenheiro agora, tinha um grupo legal lá que já militava nessa área, né? Então, a própria engenharia clínica do Brasil já nasceu ali, foi fomentada, foi criada ali no ambiente de ensino e pesquisa, né? E aí acontece isso, mas eu acho que faz parte do caminho, né? E o pessoal precisa de conhecer essa história para até poder valorizar o que está hoje, né? Às vezes o cara chega aí e faz um concurso para a IBSER. Por exemplo, alguém de vocês fez algum, chegou a fazer mais de um concurso para a IBSER? A IBSER deve estar abrindo concurso, aí as pessoas entram e saem, né? Alguém de vocês chegou a fazer, Samuel? Comecei a fazer em Pernambuco, né? Mais concorrido da IBSER lá, tinham acho que mais de quase 30 candidatos lá. Depois fiz em Sergipe, depois fiz na Paraíba, aí depois eu parei. Em Pernambuco fiquei segundo na prova teórica, depois teve a prova de títulos, aí eu fiquei em terceiro, depois fui para quarto. Em Sergipe eu fiquei em terceiro, chamou o primeiro, o segundo foi o primeiro na Bahia, e depois eu fui convocado, e na Paraíba eu fiquei um pouquinho longe das vagas lá, acho que eu fiquei em sexto. E aí você escolheu... Eu me inscrevi também, desculpa. Aí você ficou em Aracaju, ficou em casa. Não, eu sou de Recife. Né? Ah, tá. Bem pertinho, já tinha morado aqui 1 ano. Não, aí é muito pertinho, né? E você, Paula? Eu me inscrevi para um em Minas Gerais, só que eu acho que no dia da prova eu não estava muito disposta, daí também coloquei na balança. Vale a pena eu ir mesmo indisposta e depois ter que passar por tudo novamente ou não? Eu optei por não fazer a prova no dia. Mas depois eu fiz a pós em engenharia clínica, pensando em concursos futuros mesmo. Deixa eu até interromper aqui antes do Guilherme falar. Falar assim, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, né? Quando eu fiz engenharia de segurança, você vai estudar em NR4, aí na NR4 você vê lá, o hospital é grau de risco 3, com mais de 500 funcionários, tem que ter um engenheiro de segurança, né? Mas eu já estava em hospital quando eu fiz, então eu sempre falo, né, para o engenheiro biomédico, uma coisa que é muito boa para ele é ele fazer também a pós de segurança do trabalho, porque ele vai ver riscos de todas as engenharias, né, da indústria metalúrgica, da construção civil, e é um curso também que admite arquitetos também, né, os arquitetos é bom ele já projetar com a concepção de segurança, né, então você falou que fez a especialização em engenharia clínica, pensa aí, tiver um tempinho, já engata na segurança do trabalho, aí sim, aí é um novo título, né. E você, Guilherme? Bom, primeiro, eu não fiz a pós. Vou até falar da pós de engenharia clínica. Eu não fiz. Até tem um pouco aí de falar, pô, eu quero lutar pelo meu direito. Eu acho que o direito é bom da engenharia biomédica. Eu tive
todas as disciplinas e mais um pouco da pós-clínica, então eu não quis fazer. Por mais que a ideia da Paula faz sentido, só para evitar toda essa dor de cabeça jurídica, isso que a gente já falou sobre essa questão aí psicológica, se eu fosse fazer outros concursos e fosse pensar nisso, né, se eu tivesse tido algum problema maior aqui, talvez eu optasse por fazer assim só para ter o título, né? É claro que o principal dentro das Não é título, hein? para mim Não é é o título. network. Para ter só esse diploma a mais, esse certificado que é pedido nos concursos. Mas não o fiz. E assim, eu fico satisfeito com essa decisão hoje, porque a própria EBSER, né, em 2019, ela teve um novo entendimento depois dessa consulta pública, e ela emitiu um documento onde os editais, a partir daquele momento, eles já aceitam o engenheiro biomédico sem a pós-graduação. A EBSER, né, uma empresa federal que tem diversos profissionais altamente qualificados, mudou o entendimento e passou a perceber, né, que um engenheiro biomédico não precisa da pós, tá? Então eu não o fiz. E assim, até reforçando a resposta, eu não fiz outros concursos, eu fiz esse. Eu estava aqui em Belândia, teve a prova aqui, né? Eu dei foi muita sorte. Não, você estava preparado, Então, que deu sorte. eu dei sorte de estar aqui, de estar em Belém, porque a prova era aqui, né? Às vezes, para alguém vir de fora para fazer essa prova também, a pessoa coloca na balança. Pô, vou né, investir numa passagem ali que não é tão barata, ir lá fazer essa prova e voltar e tudo mais. Tem toda a questão de adaptação na região e tudo mais. Isso eu já estava adaptado, né? Já estava aí há um certo tempo em Belém. Então, é claro que, pelo curso que eu fiz, pelo conteúdo que eu tive, e é claro, a experiência que eu também tive a oportunidade de já estar trabalhando em hospitais, me possibilitou passar em concurso, que eu passei em primeiro, né? Eu tive uma boa pontuação. E aí, né, foi toda essa história aí do concurso. Tá certo. Então, bacana. E você, Ana? Eu fiz só o concurso aqui mesmo de Rio Grande, né? Porque eu sou um pouco bairrista, assim, eu queria ficar no Rio Grande do Sul mesmo, mas durante a minha graduação, né, a gente tem um hospital em Santa Maria, tem um hospital universitário lá. Então, eu estava na graduação e durante a graduação veio a história da empresa que foi criada para assumir o hospital, teve a votação, teve toda a parte da universidade, né, em fazer o contrato com a EBSER para assumir o hospital universitário. Então, eu acompanhei isso durante a minha graduação. Então, para mim, foi uma surpresa, né, digamos assim, entre aspas, uma frustração quando veio o edital que eu acompanhei lá de Santa Maria, com a exigência de especialização em engenharia clínica, porque eu já tinha feito visita técnica no hospital, eu acompanhava o engenheiro, né, que coordenava as atividades lá, né, antes de vir a EBSER, a equipe técnica lá. Os hospitais da cidade, eu conhecia todos, porque eu já tinha ido lá, então eu fui nos congressos da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica durante a graduação, então eu só assistia às partes ali de engenharia clínica, eu li os trabalhos, né, a revista, então aquilo tinha criado, eu já tinha traçado a minha meta, assim, né, então eu queria sair da faculdade, fazer o mestrado, tentar o concurso. Aí, nisso, o hospital universitário na cidade de Rio Grande, que é a 500 quilômetros da cidade de Santa Maria, aproximadamente, também aderiu, né? E aí eu disse, olha, e eu já estava no final da graduação, eu disse, bom, ali eu vou conseguir fazer o concurso, né? Porque é próximo à minha cidade, é o hospital universitário, porque daí já teve engenheiros que tinham assumido lá o hospital de Santa Maria, né? Eu disse, eu vou tentar, e o concurso na época eu não estava formada ainda. Então, quando saiu, foi no final da minha graduação, em 2015, eu me formei em dezembro,
E aí, nisso, abriu as inscrições e eu já me inscrevi para o concurso aqui da FURG, né? No Hospital Universitário da FURG, da Universidade de Rio Grande. Então, eu queria muito passar aqui, né? Por ser próximo da minha cidade, por, né, ser o hospital aqui que eu já conhecia também. Eu já conhecia os 4 hospitais universitários que tem no Rio Grande do Sul, porque durante a minha graduação eu fui visitar os setores, né? Então, eu até comentei com o Samuel, essa expectativa, assim, durante a graduação eu tinha, né, de atuar dentro do hospital. E mais, assim, especificamente os hospitais aqui que eu conhecia. Então, era como se, nossa, um dia, né, eu quero conseguir atuar num grande hospital, né, poder fazer a minha carreira e trabalhar aí. Então, quando se tem o concurso, é uma oportunidade para quem está recém-formado também de ir, né? Então, eu me dediquei muito, né, para conseguir passar no concurso. Eu não tive pontuação de experiência, Experiência. porque ela considera. Então, no primeiro eu fiquei à frente de 2 candidatos e eu baixei a pontuação na prova, né? Eu baixei a pontuação porque eu não tinha experiência, eu estava recém-formada, né? Então, era um desafio grande, uma dedicação grande que a gente coloca, né? Então, quando veio essa barreira, né, para mim foi uma frustração muito grande, e como o Guilherme falou, fazer uma especialização para te estudar aquilo que tu estudou na graduação com mais carga horária, né? Eu me lembro, assim, uma comparação, tinha eletrônica, né? A gente tem eletrônica 2, né? Tem várias disciplinas, mais de um semestre estudando aquilo, para te depois fazer uma especialização só para te ter aquilo ali para cumprir um requisito que, queira ou não, né? Tu já estudou. Então, eu também, assim, não... Eu tinha esse receio de fazer a especialização, mas confesso que em determinados momentos eu pensei, poxa vida, né? Eu tive ali um ano até me chamarem, se eu tivesse feito essa especialização, eu não tinha passado por tudo isso. Mas também hoje, enxergando, graças também ao nosso esforço, inclusive da Paula também, foi demonstrado para a EBSER que, né, não, tem algo que precisa ser revisto, pelo menos, né? A gente ter entrado com um processo e batalhado por isso que acreditava-se na época, né? Também demonstrou isso, porque se a gente também só tivesse ido para trás, né, talvez não teria levantado todo esse questionamento dentro da própria rede, né? E ficou lá, ficou no passado, ficou marcado isso, né? Isso aí vai ficar na história, né? Vocês estão fazendo história, gente, na verdade, né? E realmente, a pós foi mais do mesmo. Ainda mais que eu já atuava na área, talvez se eu tivesse feito a pós logo depois que eu me formei, tivesse agregado um pouco mais do que me agregou fazendo depois de 5 anos trabalhando com engenharia clínica. Foi realmente mais do mesmo. Não faria se não fosse essa questão. E a profundidade também, né, Paula? Eu acho assim, né? A gente está, por exemplo, eu estou ministrando uma aula no programa nosso aqui da PUC, eu estou ministrando órteses e próteses, né? Então, nós somos lá em quantos engenheiros? Tem uns 5 por baixo, né? Para ensinar uma turma órteses e próteses. E eu tenho 3 aulas semanais. E eu tenho um livro-texto que eu adoto e vou estudar essa questão mais voltada para a biomecânica e um pouco de mercado, que eu gosto bastante de mercado também, né? Mas você tem um médico, você tem um matemático, você tem físico, você tem cirurgião, dentista e engenheiro ali cuidando desse negócio. A turma precisa de pegar e aproveitar, né? E aí na especialização realmente não dá para você atingir o mesmo nível de profundidade que você tem na graduação, né? Então, falar o meu caso, eu lembro de uma disciplina que me deu trabalho, que foi vibrações. Nossa, me deu um trabalho essa disciplina. E aqui eu falo assim, e vibrações para mecânica é muito importante, né? Então, você pega aí essas disciplinas que vocês estudaram, por exemplo, transdução de grandezas biométricas, por exemplo, que é uma coisa... tudo bem, tem temperatura na indústria, tem pressão na indústria, mas o corpo humano ele tem uma variabilidade tão grande que você precisa de um outro tipo de cuidado para você fazer a mesma medição de uma grandeza biológica. E a especialização não atinge
o conteúdo, a carga horária não é suficiente para atingir um nível de profundidade desse tipo de questões. Deixa eu fazer uma pergunta. Ana, eu não sou muito bom de geografia, tá? Faço uma confusão danada. Você foi aluna do professor Luiz Fernando? Sim, fui aluna do Então professor tá Luiz certo. Fernando. Então, Inclusive, ele me ajudou muito nesse processo, assim, ele me deu pareceres, né, do curso de graduação, auxiliou muito nesse processo. não, bacana. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos falar um pouco sobre o projeto de lei, esse tema do CREA, e ver o que vocês pensam aí, porque assim, a gente estava conversando um pouco antes, alguns falam o seguinte, não, esse projeto de lei tem que contemplar o engenheiro biomédico. Outros falam assim, como eu, não precisa do projeto de lei. Eu tenho. Então, vou falar a minha posição aí depois a gente faz uma rodada, começando pela Paula, que está do lado esquerdo aqui, e o Samuel coloca o pensamento dele aí. Por exemplo, eu tenho falado isso, né? Que nós temos engenheiros de todas as possíveis e imagináveis graduações, títulos, né, para atender o hospital de maneira plena. O meu ponto de vista é assim, que se o hospital quer brincar de hospital, tem que entender as regras do jogo. E as regras do jogo, elas vêm mudando nos últimos 30 anos. Né? Eu estava palestrando hoje lá para a engenharia clínica do DASA, né? Dizendo que a gente tinha portaria 400 no passado, que você ia fazer uma obra no hospital, precisava de dinheiro, para pedir dinheiro na caixa, o cara ia avaliar se o teu projeto atende a portaria 400. Era uma norma que era basicamente usada para você pedir o dinheiro. Hoje nós temos uma pressão regulatória enorme, tem um monte de RDC ali enorme para todo quanto é lado, né? E eu acho que a gente tem esses engenheiros, né? O hospital tem que entender que ele precisa de disciplinar isso, né? Eu não vou entregar o meu osso para um cardiologista e nem o meu coração para o ortopedista. Eu vou procurar aquele que estudou aquilo em mais profundidade. Então, eu acho que nós temos engenheiro eletricista para os sistemas elétricos, os mecânicos, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de bioprocessos e biotecnologias para um monte de questão ambiental, os próprios engenheiros ambientais, né? Então, os engenheiros de automação, engenheiros de produção, tem muita produção em hospital, então cabe essa tropa de engenheiros, já tem isso, já tem os títulos. E para a gente cuidar do engenheiro, do equipamento, da instrumentação biomédica, pois nós temos, falando de engenheiro, nós temos o engenheiro biomédico, que forma ali o tripé, ali um grupo de trabalho, um time de trabalho forte, junto com os tecnólogos e junto com os técnicos. Assim como eu, engenheiro mecânico, tenho lá os tecnólogos em mecânica para ajudar, os técnicos em mecânica para ajudar. Então, é desnecessário, o que a gente precisa é de fazer mais fiscalização, né? E o pessoal do hospital entender essa coisa, que uma coisa é manutenção, né? Você tem lá o cara da manutenção. Quem é o cara da manutenção? Faz tudo, né? Tem muito hospital ainda no país, infelizmente, que roda nesse sistema e é a única forma de funcionar. Mas a gente não precisa de uma lei, né? A gente precisa de dar visibilidade para as profissões da engenharia que atuam dentro do ambiente hospitalar. Então, por mim, eu sou contra o projeto de lei, não é necessário uma lei para você. Nós estamos exercendo, os engenheiros clínicos estão exercendo de maneira plena, tem espaço para todo mundo, tá certo? Tem um mercado enorme, tanto no comércio, na indústria, na academia, na educação e na área hospitalar, sem contar no home care e outra infinidade de trabalho. Então, no meu ponto de vista, eu sou. Não é uma questão de incluir o engenheiro biomédico numa lei, entendeu? Eu acho que é a questão de... Não precisa, né? Não precisa. Vamos favorecer os engenheiros biomédicos, vamos dar visibilidade, vamos fazer integração com o Conselho Federal dos Técnicos, né? Juntar, promover os tecnólogos dos sistemas biomédicos, que eu acho que isso que a gente faria, teria um país mais saudável, né? Sem a necessidade de uma lei. Então, é isso aí. Paula, está com você a bola. Olha, eu acompanhei muito pouco sobre as discussões que eu vi que estavam tendo, até porque eu estava um pouco fora da engenharia clínica, eu voltei recentemente a atuar na área de engenharia clínica, mas assim, lendo a proposta ali, eu entendi que o engenheiro não precisaria ser citado ali. Não acho que
aquele documento limita a atuação do engenheiro biomédico. Eu entendi as discussões, eu entendi que seria mais fácil se tivesse incitando que o engenheiro biomédico não precisaria fazer a pós, mas eu acho que não está limitando. Pode ser que daqui mais para frente usem isso contra, que eu acho que essa é a questão que está sendo mais preocupante. Mas não entrei nessa briga, para ser bem sincero. Tá, entendi. Bom, depois eu quero fazer um comentário sobre o que você falou, que me ocorreu uma coisa aqui. E você, Guilherme? Estava com o microfone fechado, né? Eu vim para Belém, recém-formado em engenharia biomédica, para atuar no hospital de grande porte, hospital com mais de 2.000 equipamentos. A gente, além de ser responsável, né, pela equipe de técnicos administrativos, tinha meus estagiários, além de ser responsável, que é o básico da engenharia clínica, né, que é o normal dos hospitais, monitores multiparamétricos, ventiladores, aparelhos de anestesia, né, mesa cirúrgica, todos esses equipamentos. Aqui, eu ainda era responsável pela gestão do parque dos equipamentos CME, né, de esterilização, lavanderia. Os equipamentos de lavanderia ficavam embaixo do meu guarda-chuva, correio pneumático, cancela do estacionamento, era a gente Elevador, fazia. né? No mínimo, deve elevador também ou não? Não, elevador, graças a Deus, não era, mas Tá essa parte era a gente, e gases medicinais. Então, não tinha uma empresa que fazia manutenção do compressor de ar comprimido, da bomba de vácuo, era a nossa equipe, né? A gente que ia dar suporte quando tinha alguma questão relacionada ao O2. Então, toda essa parte era a gente que era responsável, né? Eu era lá o chefe da engenharia clínica. Eu era recém-formado em engenharia biomédica. Consegui, né, tocar tudo isso, um desafio assim. E além disso, o hospital, ONA 3, acreditação canadense, né, o que mento. Eu passei por todo o processo, do início até o final, para conseguir certificar a acreditação americana, né, que é a Joint Commission. Todo esse processo. Dentro do processo da Joint Commission, eu fui o responsável ali por toda a parte de infraestrutura, que é um capítulo que tem na Joint Commission, quem mexe com acreditação sabe, que aí FMS, envolve né? Facility o Management and FMS, Safety. e nele envolve não só a engenharia clínica, ele tem materiais perigosos, controle e prevenção contra incêndio, preparação para desastres, toda a parte de infraestrutura é extremamente complexo e gigante. E eu estava, né, encabeçando aquilo. Então, eu, engenheiro biomédico, eu não fiz uma pós-graduação em engenharia clínica. Então, dizer, pelo projeto de lei, com a redação que está, seria dizer que eu não estou capacitado para isso, e que não faz sentido. A opinião própria, pessoal, acredito que talvez um caminho interessante para a nossa área seria uma melhoria no sentido da segurança do trabalho, não em determinar por lei, mas em colocar, tantos leitos no hospital deveria ter um técnico, tantos leitos no hospital deveria ter ali um profissional de ensino superior, deveria ir para essa linha, beneficiaria muito mais gente e principalmente os hospitais da sociedade. Não, legal, entendi. E você, Ana? O que você acha do projeto de lei? Eu concordo com o que o Guilherme falou no sentido da aptidão que a gente tem, né, como engenheiro biomédico, né, mas falando sobre a consulta pública, eu acho que são duas questões bem pontuadas pelo professor, que é a questão de contemplar o engenheiro biomédico nesse projeto, né, que, ao meu ver, isso está inadequado, sim, e isso, posteriormente, acredito que é algo que vai complicar, sim, porque isso já está incerto, né, há divergências de opiniões nas contratações, nos hospitais, né,
mas eu concordo com o ponto de vista de que há mercado de trabalho, como falou, o que eu sinto hoje é uma falta de fiscalização disso nos hospitais, para que os hospitais sejam adequados, né, com isso. Então, acho que essa necessidade, como muitas vezes alguns argumentam com a comparação com a segurança do trabalho, eu enxergo como diferente, né? Não vejo essa necessidade, né? Então, eu concordo com esse posicionamento de que os hospitais hoje precisa haver mais fiscalização, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade, né, muitas vezes tem mostrado hoje, por exemplo, os hospitais da EBSER que possuem toda essa gama de engenheiros mencionados, né, a gente tem conta com engenheiro civil, com engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, para suprir, automaticamente precisa um engenheiro biomédico, né, para atuar nessa área de engenharia clínica, né, então precisa ter controle, e já é visto diferenciado, né, já é visto dessa forma, né, ter esses conhecimentos, então acho que falta uma fiscalização, acho que falta um posicionamento, né, de essa obrigatoriedade se fazer cumprir em todos os hospitais. Com isso, eu também vejo que o mercado ele tem profissionais para suprir isso, né? Há uma adequação de alguns locais menores, eu vejo assim em hospitais comparados assim no mesmo local, onde tem essa estrutura de engenharia, né, com essa visão, e hospital que não tem, a dificuldade é muito maior, então os gestores precisam enxergar isso, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, eu vejo as duas coisas assim, concordo com o ponto de que precisa ter a menção do engenheiro biomédico, precisaria ter a menção, já que foi feito um projeto, né, tá errado de não mencionar o engenheiro biomédico, isso na minha posição, né, mas acho também que não tem essa necessidade, como eles comparam, né, em muitas falas de alguns defensores desse projeto com a segurança do trabalho. Olha, deixa eu aproveitar aqui e vou fazer um comentário aqui antes do Samuel, que é o seguinte. Voltando na Paula, eu penso assim, Paula, porque você tem a lei e aí você vai ter que ter a regulamentação da lei, quer dizer, como que a lei vai funcionar, né? Então, você fala, ó, ninguém pode pegar essa garrafa. Aí fala assim, olha, mas eu estou morrendo de sede. Não, tudo bem, então só se estiver morrendo de sede, você vai regulamentar a lei e dizer o que pode e o que não pode. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso, porque parece que fica uma coisa assim, eu crio o título e pego um conjunto de atribuições que é de um cara que estudou para isso e falo, olha, agora eu transfiro para esse, né? Então, assim, isso não me parece, vamos dizer assim, não me parece justo nesse sentido. Então, a gente teria, se a gente fosse pensar como se diz, em apoiar o projeto de lei, teríamos que também ter uma discussão mais ampla, geral e restrita sobre como que ela vai ser regulamentada. Então, obrigado, Ana. Vamos ver agora o que o engenheiro Samuel Barros tem a dizer para nós aí sobre o que ele acha da consulta pública e da audiência pública também, né? Que são duas coisas que estão acontecendo agora. Sobre a consulta pública, né? O texto é muito enxuto, né? Poderia acrescentar a questão do engenheiro biomédico e também trazer a discussão, né? Esclarecer mais as atribuições já existentes do profissional engenheiro biomédico, né? Já tem as resoluções do CONFEA, as próprias leis do CREA também. É interessante, depois, quem tiver interesse, pesquisar uma dissertação de mestrado do João Lúcio, da UNB. Ele fez um estudo interessante das legislações existentes relacionadas à engenharia clínica e engenharia biomédica, para dar essa visão mais ampla também, né? A gente entender por que está surgindo o problema, né? Estudar a causa raiz do problema, né? A gente se perguntar, fazer 5 porquês, né? Por que esse projeto existe, quem criou, por quê, até a gente tentar chegar numa causa raiz, né? E fazendo essa análise dessa causa raiz, eu cheguei em uma das causas que o problema poderia trazer também,
que seria a questão do conflito de interesse também, da criação da própria especialização, né? Ver essa parte também mercadológica por trás do projeto também, e não necessariamente resolveria o problema dos hospitais, né? A questão dos atores também, é bom trazer esses atores aí, os tecnólogos, os técnicos também que atuam, né, nos hospitais, né? Então, é uma visão mais ampla aí que o projeto tem que contemplar também, quando fala em engenharia clínica, não só apenas os engenheiros clínicos, né? Mas também todo o pessoal da manutenção que está, os plantonistas, eletricistas, bombeiros hidráulicos, os artistas de manutenção, né? Todo esse pessoal que está envolvido lá no dia a dia do hospital, né? Que mantém o hospital funcionando, né? E mantém esse serviço 24 horas atuando, né? Então é interessante trazer essa discussão, né? Outra discussão que as associações poderiam trazer também foi uma questão que eu já trouxe em outros hospitais, a questão do reconhecimento profissional também, da vinculação da anotação de responsabilidade técnica ao profissional que está lotado na instituição, e não geralmente ao dono da empresa que assina como responsável técnico. Também é um capítulo interessante a ser debatido futuramente, né? Para esse projeto de lei. Então, ter uma visão mais ampla também, não apenas de aprovar por aprovar, né? De criar apenas mais um título, né? E até uma atribuição indevida aí, um pouco descabida, essa de engenheiro de segurança do paciente, né? A segurança do paciente é um processo multidisciplinar, são vários profissionais envolvidos, né? E não apenas um ator, né? É um elenco, né? E não apenas um ator que está envolvido, né? E que Então, elenco, né? exatamente, né? Um grande elenco, né? Um grande time, né? Envolvido, né? Nós apenas como um desses atores, né? Não só o ditado já diz, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, são várias pessoas envolvidas aí. Então, de certa forma, o projeto de lei é interessante para trazer à tona, debater, pesquisar, procurar essa dissertação do mestrado do João Lúcio, da Vamos deixar UNB. na descrição. Você me manda o link ou a gente deixa na descrição ali no comentário fixado ali, para que vocês possam acessar, entender, estudar um pouquinho mais, né? Tem uma coisa, Samuel, que lá fora, né, um termo que chama advocacy, né? Que é aquelas pessoas que se dedicam, que milita na área, né? Não basta ser um engenheiro biomédico, tem que militar na área, defender com unhas e dentes, né? Eu penso assim, eu tenho um conjunto assim de sempre procurei desenvolver uma visão internacional, né? Desde que eu busquei a minha certificação, que a gente não tinha nada para dar suporte para a gente, eu tinha que buscar alguma coisa, fui buscar a certificação internacional e sempre mantive contato com meus professores, com o American College of Clinical Engineering e FMBE, sempre procurei ter uma visão internacional, né? E é curioso, né, que quando você sai desse meio nosso Brasil, né, meu, o cara se apresenta é biomedical engineer, entendeu? Entendeu? O cidadão sabe, fala, sim, biomedical, que legal, eu conheço o biomedical engineer. Então, assim, aqui no Brasil, por várias razões, né, a engenharia clínica, ela avançou mais, muito possivelmente devido à falta, à necessidade tão grande, ela evoluiu, né? E aí a biomédica, dessa forma de graduação, chegou agora, 15 anos atrás. Então, você vai em reunião internacional, a gente fez aqui um webinar quarta-feira com um colega do México, organizado, um dos engenheiros da equipe de resposta à contingência de emergência, né? E o pessoal do ESALU, que é um gigante lá do Peru, falando sobre o oxigênio, né? Os dois, né, como recomendações, colocaram que precisava de mais gente, elencaram uma relação de profissionais que seriam úteis e estava lá, não tinha clinical engineer, tinha biomedical engineer, entendeu? Então, acho assim, o pessoal não sabe, então eu acho que militar, né? Militar na área, defender, falar sobre a profissão, tudo isso ajuda a fortalecer a profissão e faz, vamos dizer assim,
ela mais forte, né? E tem uma outra questão também que você comentou aí, Samuel, aquela questão de você, que é o sindicato, né? O sindicato, porque tem uma questão de poder também, né? Então você pega o hospital, ele contrata um engenheiro, né? Eu acho legal da IBCE é essa noção clara, óbvia, né? Que eu preciso do engenheiro eletricista, preciso do engenheiro mecânico, preciso do engenheiro civil, preciso do engenheiro biomédico, preciso do arquiteto hospitalar. Então, isso está muito melhor entendido. Os mercado privado, que é mais arisco nesse sentido, né, ele também se organiza isso. É só você olhar todos esses hospitais que são considerados hospitais de referência, eles têm uma estrutura de engenharia sólida, não tem lá um cara para fazer tudo, né? Como às vezes, como o Guilherme fez, eu já fiz isso também, né? Acho que você tem que segurar, não tem ninguém, né? Mas, quem que tem? Não, é tu mesmo, entendeu? Mas não tem, né? A gente acaba correndo um certo risco também, né? Por isso que é importante fazer tudo dentro do riscado, mas eu acho que tem a questão sindical também, né? De ser reconhecido em carteira, né? Como biomedical engineer ou engenheiro biomédico, né? Eu acho que também é uma questão que precisa de ser trabalhada, né? Porque com o enfraquecimento do sindicato, por tirar, enfim, o sindicato teve uma certa fragilização aí por motivo de lei, então tem uma certa exploração desse mercado de trabalho com relação ao título que você estudou, aí o cara te contrata lá como qualquer coisa, menos como engenheiro biomédico, né? Isso. E essa questão sindical, vocês têm alguma posição, algum pensamento? Nunca mexeram com isso? O que vocês acham? Professor, eu queria colocar, e eu achei muito interessante essa colocação a respeito do engenheiro biomédico, né? Porque, queira ou não, a gente é uma dificuldade que a gente tem, né, a gente é engenheiro biomédico, né, e ser chamado de engenheiro clínico é totalmente incorreto, né, perante o CREA não existe, né, isso, e a gente muitas vezes tem que explicar e retomar esse assunto, então eu trago muito isso, essa explicação internamente aqui, né, do que é o engenheiro biomédico, né, qual a atuação, isso é reconhecido, né, porque a gente tem um CREA para assinar também, né, então isso é uma coisa que é bem importante, assim, mencionar. E quanto ao sindicato, eu nunca me envolvi, assim, nunca li mais profundamente a respeito, né, disso, mas eu acredito que tenho, concordo com tudo que colocou. Acho que isso ser enfraquecido é desfavorável em certas discussões, né, em certo momento em que precisa esse posicionamento, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que, assim, vocês, principalmente como engenheiro biomédico, têm que lutar para ser reconhecido como engenheiro biomédico, né? Eu, por exemplo, eu me posiciono como engenheiro clínico certificado, entendeu? Foi o que eu pude fazer esse tipo de coisa. Estou fazendo as minhas coisas aí de estudo, as coisas acadêmicas que eu gosto de fazer também. Nem sempre tem o tempo que você requer, né? Mas eu acho importante também esse entendimento dessa questão sindical, do direito ao trabalho, dos direitos que você tem, né? Isso aí, assim, vamos dizer, meio. Na minha época era mal visto, né? Você ser um engenheiro sindicalizado, entendeu? O cara já começa a te enxergar, tem um certo carimbo ali negativo, né? Esse cara é um cara problema, né? E tem que entender que tem o sindicato patronal também, né? Então você tem ali aquela questão do poder, né? Então você tem a questão de você ser reconhecido, né? E tem uma outra questão também, que é a questão de você ser explorado, vamos dizer assim, em função de algumas coisas, né? Mas questão de sindicato, só para te dar um toque, Ana, é assim, às vezes dá um pulo lá, vê lá, faz uma conversa, com certeza eles vão se interessar por essa questão do engenheiro biomédico, né? Quer dizer, como é que é isso? Conta aí. E é importante, de repente acontece alguma coisa boa aí para todos nós, né? E você, Samuel, o que você acha aí, girando aqui essa questão sindical? Como é que você pensa isso? É interessante como a Ana passou esse ponto de vista dela, né? A sindicalização, o reconhecimento como a formação de engenheiro biomédico, né? Tanto que o título profissional
no CREA, na carteira, é engenheiro biomédico, né? O nosso cargo que exercemos é engenheiro clínico. Então, são coisas diferentes, né? Tanto que é um cargo que existe, que para existir esse cargo tem um pré-requisito, e o pré-requisito é ser engenheiro biomédico ou engenheiro com essa especialização em engenharia clínica, né? Então, a questão de título, a questão de cargo, né? Então, é interessante buscar o sindicato, verificar. Tanto que o sindicato tem até um curso para ensinar a preencher a RT. É até um curso que o Sindicato dos Engenheiros tem também, e até ele vai atrás do. Quando preenche a RT, ele diz para colocar a entidade que vai ser beneficiada com aquele recurso da RT. O Sindicato dos Engenheiros, eles ensinam a preencher a RT, e, de certa forma, como retribuição, que aquele recurso da RT vá também para a manutenção do Sindicato dos Engenheiros, também é interessante para manter a categoria, né? Trazer essa questão alguns sindicatos, como a Petrobras, consegue bastante essas ações trabalhistas para garantir a periculosidade do pessoal que trabalha com petróleo, a questão da insalubridade no ambiente hospitalar também. Essas ações também, esses direitos assegurados por nós engenheiros também no exercício profissional também. Você lembrou aí do curso que o sindicato fez, né? Eu estava procurando o nome da engenheira aqui do sindicato, não achei aqui, não deu tempo, não consegui achar. Mas aqui o Sindicato de Engenheiros de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Eles têm lá um Sindi Jovem lá, onde eles pegam o recém-formado, o estudante, já começa a ensinar como que vai ser, né? Porque eu tenho dito o seguinte: é uma coisa que apareceu na minha cabeça aí. A gente pega o aluno na faculdade, na escola, e você treina ele para atender as exigências da escola. Então, boas notas, presença, trabalho, entrega no dado certo, etc. Estuda. Só que o mercado exige outras coisas. As regras são outras, né? Você negocia, na escola você faz o comitê de aluno, vai na diretoria, fala, e luta e não sei o quê. Quando você vai no mercado, também tem esse tipo de luta, né? E às vezes o profissional que não está atento nessa questão do direito, ele sai meio despreparado, não sabe nem como reagir, né? E você, Paula, essa questão sindical, você tem alguma coisa a comentar, Também sou bem leiga nessa área, tive pouquíssimo contato, tenho pouca informação, saí com pouca informação sobre isso. Então, mas acho de extrema importância e acho que eles poderiam sim ajudar muito nessa causa, né? Precisamos de bater na porta deles lá, né? E você, Guilherme, tem conversado com o sindicato? Eu sei que você conversa bastante com o pessoal do CREA aí também, né? Mas fez algum tipo de aproximação, assim? Eu tenho bastante contato com o pessoal do CREA, né? Até promovendo treinamentos lá para o pessoal dar um pouco mais de ênfase nas fiscalizações, né, dos hospitais. Mas sindicato eu não me envolvi, eu não tenho conhecimento quanto a isso. Mas eu pego um gancho sobre o que você falou anteriormente, que é sobre advogar, né? Acho que falta um pouco de nós, engenheiros biomédicos, participar das associações que a gente tem na nossa área, né? Começar a ver o que está acontecendo, como que pode contribuir e tudo mais, porque é igual política. Se você não envolver, se você não for atrás e tal, vão simplesmente decidir por você. Quem está atuando é quem vai decidir. Se você não atua, a decisão dos atuantes vai te atingir de alguma forma. Então, aproveitar o espaço para exatamente falar, pô, você é engenheiro biomédico, você faz parte das associações, das sociedades da sua área, você conhece o mercado, você sabe o que está rolando, tem que ir atrás, porque se não atuar, se você não for atrás disso, se você não correr atrás disso, na hora que você se ligar, você já foi atropelado, né? E vai acabar sendo prejudicado também.
É isso. Aproveitar uma coisa nesse sentido, né? Porque eu acho assim, tem uma coisa também que é o poder, né? A gente às vezes é muito técnico, você fica ali nas coisas técnicas, estuda as coisas técnicas e tal, e tem a questão do poder, que é muito interessante. E eu já falei isso em outros vídeos, tem um filósofo francês chamado Michel Foucault, e eu tive acesso a esse conteúdo no curso de especialização da Fundação Getúlio Vargas, não esqueço, foi um curso de especialização em administração hospitalar e sistema de saúde, e a gente tinha uma professora, a doutora Ana Maria Malik, e ela tinha um módulo que ela tratava, mais de um módulo, mas era uma questão de recurso humano, e tinha um trabalho para a gente fazer um trabalho sobre esse capítulo, um capítulo desse livro chamado Microfísica do Poder, e era o capítulo, era o nascimento do hospital, né? E é uma leitura muito gostosa, né? Porque é muito interessante, é da nossa área. E o capítulo anterior, depois você vai espichando o livro, né? Para quem que escreveu isso aqui? Deixa eu ver, vai, compre o livro, aí você vai conhecer mais. Hoje esse livro está aí na internet, você pode fazer o download dele, mas o capítulo anterior é o nascimento da medicina social, né? A medicina como papel social, né? Não é uma medicina para rei e para poderosos, né? A medicina deixa de ser uma medicina para poderosos, né, e passa a ter um papel social, que junto com o hospital, né, que organiza a disciplina ali, os processos. Eu tô lendo, eu fui na Guiana, achei esse livrinho aqui, deixa eu pegar aqui um dicionário de enfermagem, comprei acho que por $1 guianense, sei lá. Mano, eu fui ler aqui, o livro é de 64 e a moça aqui é de 68. Aí eu fui ler o apêndice, tem a central de material e esterilização. Curso dicionário de enfermeiro, né? Meu, tem tudo aqui. Tem até tem uma coisa que eu não tinha. Sugere aqui os métodos de esterilização, físico, químico, a vapor, coloca a central de material como uma estrutura organizada, né? Então é uma coisa assim que é muito curioso. Então eu recomendo para vocês baixarem esse livro aí. Não quer ler o livro inteiro? Não lê. Eu recomendo ler para entender um pensamento sobre como que é o poder, né? Os detalhes do poder, né? E aí você tem essa questão de poder e classes, e o patrão, o trabalhador, e essas coisas históricas que tem, mas você forma uma noção muito maior, muito melhor, né, sobre o que é um hospital, de onde ele veio, por que está assim, e também a própria questão da medicina, né? Olha, a gente está fazendo aqui vamos fechando agora, né? Acho que a gente gravou um bate-papo aí interessante, legal, gostei bastante da presença de vocês. A gente podia fazer uma rodada para fechamento, né? Aí eu fecho aí, queria deixar aberto aí para vocês falarem, agradecer primeiro aí, de novo, agradecer o Samuel, Guilherme, Paula, Ana, né? Se tiver mais colegas aí, se o dia que vocês quiserem fazer um bate-papo entre vocês, gravarem, mandar aqui para a gente subir, a gente sobe também, divulga, apoia essa discussão. Precisamos elevar o nível da discussão, né? Precisamos de ir para um nível mais, de ter discussões um pouco mais elevadas nesse sentido da engenharia biomédica. Tem o canal da própria SBEB, né? Lembrar o pessoal seguir lá o canal da SBEB, tem o canal Manual do Engenheiro Biomédico, tem o canal da Marilyn da Isa, enfim. Mas eu queria disponibilizar aí para vocês, o que vocês quiserem mandar um recado para a turma aí, vamos ocupar o espaço, né? Posso começar? Vamos lá, Samuel. Pronto, agradecer mais uma vez a oportunidade aí, a presença de todos aí, esse bate-papo bem bacana aí, para a gente tá aumentando a relevância do tema, né? Tá ampliando essa discussão e que nós possamos contribuir mais com esses temas, né? Também trazer mais assim para a sociedade esse tema de forma mais abrangente, né? Fazer um esclarecimento até tentar contribuir com ações, por exemplo, tem um projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, Guilherme participou também, trazer um pouco uma contribuição que a gente já tem no trabalho, experiência profissional, para os que estão se formando também, né, contribuir um pouco também, projeto muito bacana que eles estão fazendo, liderança de alta performance do engenheiro biomédico no ambiente hospitalar, um projeto interessante que vem trazer esse papel do engenheiro biomédico como
um dos atores, né, não vamos dizer o principal ator, né, porque no hospital são vários atores, né, um ator importante de atuar no hospital. Então, que a gente possa estar contribuindo com esse e outros projetos também, está envolvendo também mais a SBEB também, nos bate-papo, nas ações, provocar um pouco mais no bom sentido de até a própria SBEB, quem sabe até criar um grupo de trabalho e a gente poder contribuir com alguma ideia, com alguma ação, né? Até quebrar um pouco esse falso estigma que ela possa trazer de uma sociedade estritamente acadêmica, o que não é verdade. Já mudou muito isso, né? Porque é a única que tem assento no IFMBE, não é isso? Sim. Do Brasil, só para essa parte aí, né? Para quem não conhece, assim, existem as federações, né? A federação é uma coisa que junta várias associações. E a Federação Internacional, inclusive, o meu curso que eu fiz, o Advanced Clinical Engineering Workshop, em 91, eu fiz, teve apoio e dinheiro do IFMBE, né? E o IFMBE congrega associações, IFMBE significa Federação Internacional das Engenharias Médica e Biológica. Então, tem várias associações e, no Brasil, quem nos representa no IFMBE é a SBEB, né? E dentro do IFMBE tem um Clinical Engineering Division, tem uma divisão lá de engenharia clínica para trabalhar essas coisas da engenharia clínica. Mas isso é verdade, a SBEB é quem tem assento no IFMBE, que nos representa internacionalmente. Ok, já completou aí, Lúcio. Então, obrigado aí mais uma vez e ouvir os colegas aí nos seus apartes. Valeu. Engenheira Paula. Também quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Acho que o tema realmente é bem relevante e me coloco à disposição, né, para o que vocês precisarem. Tá certo. Valeu, Paula. Engenheiro Guilherme. Agradecer o pessoal todo aí, foi muito bom o bate-papo. Mais uma vez eu vou aproveitar para provocar os engenheiros biomédicos a atuarem mais, né? Seja no local que trabalha, se fazer mais presente, seja com network, participando das associações, participando do que tiver disponível para se posicionar no mercado, se posicionar na sociedade como um todo. Acho, infelizmente, que a gente está formando bastante gente, tem bastante gente no mercado, pessoal indo bem atrás, só que falta um pouco de se apropriarem disso, né, do que fazem parte, de advogar por isso. Então, é isso. Reforço o que o Samuel falou sobre a SBEB também, começar a ter mais forte essa linha relacionada à engenharia dentro dos hospitais, e inclusive fico à disposição tanto para os alunos de biomédica, para os demais colegas, os colegas de outras áreas, tudo mais, sempre à disposição para ajudar. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Lúcio. Um abraço. Valeu, Guilherme. Obrigado você, cara. Engenheira Ana Marília, suas considerações. Então, primeiramente, queria agradecer, né? Já iniciei agradecendo, porque essa é uma oportunidade muito, muito importante para a gente poder expor, né, o que aconteceu, esclarecer, como eu falei, né? Eu vivo explicando isso aqui, essa diferença que o Samuel mencionou bem claramente, né? O cargo que a gente ocupa e a minha formação em engenharia biomédica, né? Então, isso vem de encontro também com o que o Guilherme falou da gente atuar como engenheiro biomédico, se apropriar disso, né? O espaço do engenheiro biomédico, falar sobre isso, então tudo isso é muito importante, né? E eu acho que eu fico muito feliz com fiquei muito feliz com a alteração do edital do EBSER, que eu acho que isso é uma conquista, né, de todos nós que estamos aqui, e outros colegas também, e da engenharia num todo, e todo mundo que defendeu que defende isso, que foi para a batalha junto, né, então a gente tem os CREAs que apoiaram nas consultas, né, que engenheiros envolvidos nisso, a gente tem quem traz o assunto à tona, professores, tem a sociedade brasileira também, que também se posicionou e também auxiliou.
na medida do que acreditava ser o apoio naquele momento, né? Acho que a gente tem que continuar isso, não, né? Não, esse é só uma partezinha, né? Então, trazer essa história, contar isso, né? Como isso aconteceu e como o edital está hoje, eu acho que esse foi o principal objetivo, é algo importante, assim, colocar, né? Explicar. E eu acho que o principal é trazer ao público o conhecimento do maior número de pessoas da engenharia biomédica, o que, que é o engenheiro biomédico, como ele atua, né? Como é a sua formação, né? E colocar essa diferença, né? O que, que é engenharia clínica como área da engenharia biomédica, né? Essa atuação, essa visão das coisas para as pessoas ficarem claras, né? Hoje, esse assunto, quem vai assistir, ou para a gente que está aqui, às vezes parece óbvio, mas pessoas que não conhecem, que atuam juntamente conosco na área hospitalar, desconhecem isso, né? Então, acho que isso é muito importante a gente levar para frente, continuar fazendo. Então, acho muito legal as ideias que o Samuel tem, essa ideia de fazer essa conversa. E eu acho que a gente tem que continuar, né? Trazendo conversa, trazendo talvez mais demonstrações de atuação, né? Envolvendo mais as escolas também, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, muita gratidão para esse momento aí. Acho que estou muito feliz. E espero poder contribuir um pouco mais. Contem comigo também para o que precisar, tá certo? É isso aí. Não, tá aberto aqui. O que vocês quiserem produzir aqui, usar o espaço para mandar o recado, pode contar com a gente que eu super apoio isso aí, né? Eu queria falar algumas coisinhas rápido aqui. Eu acho assim, né? Eu conheci engenharia clínica em 89 e lá atrás eu levantei essa bandeira, resolvi apoiar, fazer isso que o Guilherme falou, advogar para o negócio, né? Porque a gente não tinha outra coisa, a gente tinha isso. A gente foi um programa de treinamento internacional que ensinaram isso como uma forma de resolver problemas em saúde. Mas eu tenho a visão clara do que é um engenheiro biomédico, não só aqui como fora do país. Então, eu acho que vai acontecer um tempo onde a pessoa mais preparada, ela vai saber o que é um engenheiro biomédico, o que é né? A pessoa que estiver preparada, quer dizer, ela não vai entregar o osso dela para o cardiologista e não vai entregar o coração dela para o ortopedista, entendeu? Por mais que sejam médicos, isso vai acontecer naturalmente. Quem está começando isso no Brasil, que são vocês, né? Junto com todos os professores, o pessoal que fez mestrado, doutorado, viajou, foi para fora para aprender, para trazer as coisas aqui para o país, isso eu acho que vai acontecer uma coisa natural. Eu prefiro dizer para as pessoas que eu sou engenheiro clínico, e essas coisas todas tal, não sei o quê, papapá, e a engenharia clínica é um dos eixos da engenharia biomédica, que é essa coisa gigante que tem aí, que quem acompanha aí os vídeos, que vai atrás e vê que o buraco é lá mais embaixo, né? Então, tenham paciência, não deixa de militar. Eu tenho vários jornais aqui, cópia de jornal, porque na minha época era diferente, não tinha internet. Como é que você fazia? Você pegava o telefone, ligava para o jornal. Falei, escuta, tem um jornalista aí, já ouviu falar de engenharia clínica? Não, aí você explicava lá, você ia lá no jornal, dava um depoimento, fazia um texto, o cara publicava para você no jornal, né? Preto e branco, aí você pegava e falava, mãe, vou mostrar para a mãe, né? Essas coisas. Então era tudo difícil, era mais difícil. Então vocês têm que aproveitar essa questão os meios de comunicação, né? Lógico que tem uma estrutura de poder envolvida nisso, mas está na mão aí da gente. A gente tem que, eu falo que eu gostaria de poder só estar me dedicando ao canal e fazendo só as coisas do canal, escrevendo roteiro, pensando, e fazer um vídeo é como se você estivesse escrevendo um texto, né? Você pensa ali, escreve um texto, é uma outra forma de comunicar, né? Então, nesse sentido aí, estimulo vocês, já fizemos, né, um bate-papo, comentários com prova, junto com Samuel, a Marta, o Guilherme. O dia que vocês quiserem aí, só escolher as questões aí, podemos gravar, fazer mais essa rodada aí. O pessoal gosta E é uma forma de mostrar, né, que tem essas perguntas e que tem as respostas certas, né? E tem a resposta errada. E é uma oportunidade de vocês mostrarem mais aí a profissão. Então, pessoal, para fechar, eu queria agradecer vocês mais uma vez pela participação. Podem contar com a gente aqui do canal.
E se você que está assistindo gostou, deixa seu like, compartilha, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema engenharia clínica, com o apoio de toda a engenharia biomédica aí, né? Jogar luz no nosso tema. As pessoas precisam ver um pouco mais o que a gente faz, que a gente existe, né? E entender o que uma coisa que é e o que não é. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu.